A série do mês se chama Resgate. Você aprendeu que o resgatador é aquele que te liberta e aquele que paga a sua dívida. Nós encontramos esse atributo em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Aquele que nos libertou da mão do inimigo, da maldição da lei, e pagou toda a dívida que nós tínhamos por causa da lei. E o Senhor ele foi nos levando a ter um relacionamento muito profundo com Ele durante todo esse período. Hoje você vai entrar comigo numa ministração que ela é o divisor de águas nesse período do mês de maio. Eu quero que você leia comigo bem forte. 1, 2, 3 e... Eu ainda posso retornar para o meu Pai. Eu acho incrível que o Ministério de Mídia tem falado a mesma linguagem que eu, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E as palavras-chave destacam ali, retornar. Retornar. Você que nos visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer muito grande estar com você. Eu imagino que alguém que veio com você fez questão de você estar aqui, e para nós é um motivo de muita alegria te receber hoje. O Espírito Santo de Deus fale muito profundo ao meu e ao seu coração. Pegue seu tablet, seu smartphone, seu iPhone, a sua agenda, e vamos caminhar juntos durante esse dia. Há uma profecia, e como todo ato que foi profetizado na palavra, ele se cumpre ou já se cumpriu. No livro de Salmos, que não é um livro, é um inário, 89, e o verso de número 26, na versão NVI, quando o salmista vai falar sobre a aliança de Deus com Davi, ele fala que haveria alguém que chamaria Deus de Pai. E ele fala de uma forma real, porque no Velho Testamento, essa palavra, meu Pai, essa frase, meu Pai, ela não aparece, ela não existe. A palavra meu Pai, a frase meu Pai, alguém se direcionando a Deus como meu Pai, não existe. Ela aparece de forma genérica. 14 vezes no Velho Testamento ela aparece de forma genérica, dizendo nosso Pai. Ninguém nunca levantou a mão no Velho Testamento para dizer eu sou o Filho de Deus. Então se levanta uma profecia em Salmos, e eu quero ler com você, 89, versículo 26 e seguintes, e vai dizer assim, vamos ler juntos, bem alto, bem forte. Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salvou. Versículo de número 27, todos juntos. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Só uma pessoa preenche o status de primogenitura, que é o Senhor Jesus Cristo. A primeira pessoa a aparecer na Bíblia chamando Deus de Pai foi Jesus Cristo. E você vai acompanhar que essa profecia se cumpre, e eu quero caminhar com você juntos no livro de Lucas, capítulo 3, versículo de número 21. Nós poderíamos citar diversas referências, mas essa eu achei fundamental porque foi o batismo de Jesus, onde ele começa o seu ministério de forma real. Onde ele sai do esconderijo, do anonimato e de fato se revela como o Messias. E ele diz, Lucas diz assim, capítulo 3, versículo de número 21, ele diz, quando todo o povo estava sendo batizado, vamos juntos? Também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz que dizia, tu és o meu, em ti me agrado. Se cumpre a profecia que diz, alguém me chamaria de filho amado, meu Pai. Jesus diz, aqui está o meu filho amado, em quem eu me agrado. Você vai encontrar isso que não apenas de uma forma, mas essa notícia se espalha, porque ele vê uma multidão, vê o céu se abrir, o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, e todos que estavam ali ouvem essa notícia. O Filho de Deus está entre nós, e o Pai se agradou dele.
Qual a notícia que se espalha? O Filho de Deus está entre nós. Qual a notícia que se espalha? Repete. Qual a notícia que se espalha? Você pode falar isso mais alto? Mais alto. O Filho de Deus está entre nós. A notícia se espalha por toda a nação de Israel. Olha, o Filho de Deus está entre nós, porque eu estava no batismo de João e eu vi o céu se abrir. Então não foi Jesus quem disse isso, foram as pessoas. E essa notícia se espalha. Essa notícia se espalha. Então nós estamos diante de um semideus. O cara, o Filho do Todo-Poderoso está entre nós. Jesus, o Nazareno. Quando a notícia se espalha, o concílio judaico começa a procurar uma forma de matar Jesus. Quem era o concílio judaico? Eram os moralistas religiosos. Aquelas pessoas que achavam que estava agradando a Deus sendo moralista. Cuidando para que a palavra de Deus fosse cumprida corretamente. Deus nunca precisou de defensores da sua palavra na terra. Eu não sei porque que até hoje existem pessoas dessa forma. Então esses moralistas começam a procurar uma forma de matar Jesus. Porque se declarar filho de Deus perante a lei era uma heresia punida com morte. Era uma blasfêmia. Se declarar filho de Deus era uma blasfêmia. Então, o concílio judaico procura uma maneira para matar Jesus. E no livro de João, capítulo de número 5, você vai ler comigo, livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 15, vai explicar quando Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda, ele sai dizendo que foi tudo aquilo que Jesus fez, e ele foi contar isso aos judeus. E eu quero ler com você, versículo de número 15, todos juntos, bem alto. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. 16. Então os judeus, porque ele estava fazendo essas coisas bom motivo para perseguir. 17. Disse-lhe Jesus, meu pai, continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Versículo de número 18, toda a igreja. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Obrigado. Então o motivo de Jesus ter morrido ele é o Filho de Deus, vamos ter que matar. Alguém está dizendo que ele é o Filho de Deus, ou ele mesmo se declara Filho de Deus, ele é digno de morte. Se você acompanhar alguns rios, você vai encontrar alguns rios da Nova Onda, e tem uma sacada lá que mexe muito comigo. Nós respondemos algumas perguntas e vamos voltar a respondê-las em junho. E uma coisa que me chamou a atenção é que um grupo de pessoas lá disse assim, nós somos filhos de Deus. Levanta um missionário lá da casa da pipoca e começa a fazer uma coisa mais louca, horrorosa. A visão da Nova Onda está clara e específica, é só você entrar lá que você vai entender. O fato de se declarar filho de Deus foi suficiente para que ele fosse perseguido. Curar no sábado foi motivo suficiente para que ele fosse perseguido. Não apenas perseguido, mas também sido condenado à morte. Declarar-se filho de Deus causa tumulto no inferno. Declarar-se filho de Deus causa tumulto entre os religiosos. Declarar-se filho de Deus causa tumulto em qualquer lugar. Uma coisa que eu acho fantástica é que quando Jesus passa pelo período do Getsemane, Jesus ele vai receber o juízo, e ele está sendo julgado lá no Sinédrio, no concílio judaico. O que é o concílio judaico? Era um grupo de rabinos que decidiam o que era lei ou não, o que era a voz de Deus ou não, o que Deus queria fazer ou não, um grupo chamado de fariseus. E uma coisa que eu acho impressionante é que Jesus ele é condenado à morte.
Diante dos rabinos que estavam ali, ele é condenado à morte. E uma das acusações que prevalecem contra ele é exatamente por ele ter se declarado filho de Deus. Marcos, capítulo 14, versículo 59. Marcos, capítulo 14, versículo 59. Ele vai dizer assim, todos juntos comigo, bem alto. Mas, nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo às nuvens dos céus. 63, vamos ler bem alto, todos juntos. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou... 64, vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram, porque ele se declarou filho de Deus. A identidade que o inimigo quer roubar de você é essa. A identidade de filho de Deus. É o maior atributo que alguém pode ter. É reconhecer a sua identidade. Agora ouça o que eu vou te dizer e eu quero que você guarde isso com muita alegria no seu coração. Tópico 1. Tudo isso que eu te disse foi para você entender que Jesus foi o primogênito. Jesus foi o único. Jesus nos deu um acesso que ninguém mais poderia nos dar. E eu quero que você caminhe comigo e é muito importante você saber dessas informações. Tópico 1, todos juntos. Deus revela o seu amor. Deus não tinha filhos no Velho Testamento. Deixa eu te explicar isso. Abraão não foi chamado de filho de Deus. Isaac e Jacó não foram chamados de filhos de Deus. O profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, não foram chamados de filhos de Deus. Cara, você precisa entender isso. Deus não tinha filhos no Velho Testamento. Deus não tinha filhos no Velho Testamento. Embora diversas vezes ele é chamado de forma genérica, como eu disse para você lá no início, nosso Pai. Ele não tinha filhos no Velho Testamento. Mas como que nós chegamos a isso? É simples. No livro de João, capítulo 3, um versículo que você conhece pra caramba. Capítulo de número 3, o versículo de número 16 e 17. Vamos ler juntos? Diz assim. Porque Deus... Vamos bem alto, 1, 2, 3 e... Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, que significa único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 17, bem altão. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18, todos juntos. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus. A palavra unigênito significa único. Deus não tinha filhos no Velho Testamento. Por isso que a lei, cara, quando veio alguém e disse que era o Filho de Deus, vamos matar o cara. Porque como? Ele é maior que Abraão? Sim, ele é maior que Abraão, ele é o Filho de Deus. Cara, ele é maior que Moisés, que recebeu a primeira aliança? Sim, ele é maior que Moisés. E Moisés não foi chamado de Filho de Deus. Porque o único filho foi dado. Ele não tinha outros. O único filho foi dado. Quantos entenderam isso? Está claro? Sim ou não? Então você precisa entender algumas coisas. No livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 9, o versículo de número 10, você vai entender algumas coisas que você ainda não tinha entendido. E como eu queria que isso ficasse bem claro para você. Se hoje você sair daqui entendendo isso, cara, acredite, você vai estar muito, muito, muito à frente em muitos aspectos na sua vida com Deus. No livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10, vai dizer assim:
Olha como que Deus prova o seu amor para conosco. Como que ele diz isso? Vamos ler juntos? Foi assim que Deus manifestou o seu amor. Vamos ler bem altão para ficar gravado na minha mente, na sua. Diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor, enviou o seu Filho ao mundo, para que pudéssemos viver por meio. Versículo 10 ele diz: nisto consiste o amor. Nisto consiste o... não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Primeiro telão. Falar em propiciação, pouca gente vai entender isso. Poxa, o que é propiciação? Eu vou te explicar. Vamos ler isso e eu vou te explicar com muita calma. Telão, todos juntos? A palavra propiciação significa... Você pode pesquisar isso no Google, onde você quiser. Um sacrifício que agrada a divindade. Todos juntos? O sacrifício de Jesus na cruz foi o único capaz de agradar a Deus, porque foi completo. Ele preencheu exatamente os requisitos da Páscoa. Cordeiro mudo, sem mancha, sem ruga, perfeito. Quando te perguntarem o que é propiciação, você diz: alguém foi sacrificado de forma completa para agradar a Deus. O único sacrifício que agradou a Deus. Caminhe comigo, por gentileza. No próximo telão, você vai aprender uma outra coisa. E lá na frente você vai entender isso com muita naturalidade. Todos juntos? Bem alto. O sacrifício de Jesus também foi... Pastor, que palavrinha chata. Vicário, que significa o quê? Substitutivo. Assumindo o lugar de alguém, ou seja, Jesus. Por que ele foi a propiciação? E por que o sacrifício de Jesus era vicário? Porque Jesus me substituiu. E o sacrifício dele foi completo. Ou seja, não há mais nada que eu possa fazer, que eu precise fazer, porque o sacrifício de Jesus agradou a Deus em todos os sentidos. Ele também foi vicário, foi substitutivo. Ele assumiu o meu lugar. Entender isso vai te levar a lugares que você nunca conseguiu estar. Por quê, pastor? Porque quando alguém chamar você e disser assim, você precisa pagar o preço, você vai olhar para ele e vai dizer o quê? O preço já foi pago. Pouca gente entendeu isso, está vendo? As pessoas vão te dizer assim, cara, você tem que sacrificar. Você vai dizer o quê? O sacrifício que agradou a Deus já foi feito lá na cruz. Uau! Quando alguém dizer para você assim, você precisa viver uma vida de cruz, você vai dizer o que para ele? Alguém já fez isso por mim e me substituiu porque eu não tinha condições de fazer isso. Eu não tinha e não tenho. Pastor, vamos concentrar nisso, Filho de Deus, um sacrifício perfeito. Isso foi a forma como Cristo se manifestou e a forma como Deus provou o seu amor para conosco. Você precisa entender isso. Qual a forma que Deus prova o seu amor para conosco? Envia o seu único. Até aquele momento Jesus tinha outros filhos, sim ou não? Não, Jesus não tinha. Até aquele outro momento ele não tinha. O único filho que ele tinha estava com ele no céu. E ele pega esse único filho e envia para a terra para fazer algo único, específico. Me salvar e salvar você. Mas não apenas isso. E aqui eu queria que o seu coração estivesse receptivo a tudo aquilo que Deus vai fazer e a tudo aquilo que Deus vai falar. Tópico 2. Vamos entrar comigo nesse um pouco mais profundo para entender por que foi tão importante isso. Filho de Deus. Cara, você precisa entrar comigo. Tópico 2, todos juntos.
Mais uma vez, todos juntos. Barrabás revela a escolha do Pai diante do sacrifício da cruz. Eu não preciso ler, mas se você quiser, Marcos, você vai ler e vai encontrar. Você vai entender algumas coisas muito interessantes. Olha isso. Na Páscoa, era um costume judaico pegar um criminoso, conhecido por toda a humanidade, toda a nação de Israel, e dar a ele o perdão completo. Era costume na Páscoa, todo ano, pegar um criminoso, não apenas qualquer criminoso, um criminoso real. Eu não estou falando para você de qualquer criminoso. Eu estou falando para você de um criminoso real. Aquele que todo mundo conhecia ele. E o criminoso mais conhecido na época, qual que era o nome dele? Barrabás. Agora entenda isso em nome de Jesus. Cara, naquele dia, as pessoas que estavam ali fizeram uma escolha. Qual foi a escolha que eles fizeram? Solta Jesus ou solta Barrabás? Solta Jesus ou solta Barrabás? Quem merecia ser liberto ali? Então era comum um bandido perfeito, reconhecido por toda a humanidade, por toda a nação de Israel, principalmente em Jerusalém, por ter atacado Roma em defesa do seu povo. E o líder dessa revolta política era um senhor chamado Barrabás. Ele não apenas cometeu um crime contra o Estado, mas também ele era homicida e ele tinha diversas passagens por erros. E ele era conhecido. A sacada é, ele foi trocado por Jesus. Naquela sexta-feira, quem iria ser crucificado era Barrabás. Jesus pegou todo mundo de surpresa. Acontece um motim de surpresa. Ninguém sabia que Jesus seria condenado naquele dia, nem o Império Romano, nem César, nem Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos então diz: quem vocês querem soltar? O perfeito ou o criminoso? E quando eu fui entrar nisso, o Espírito Santo ministrou um pouco mais profundo sobre o criminoso. O nome Barrabás, vamos comigo para o telão. O nome Barrabás significa... O que é que significa o nome Barrabás? Filho do Pai. O nome Barrabás significa filho do Pai. Jesus era o único filho. Mas para que nós fôssemos aceitos como filho do Pai, ele tinha que substituir um criminoso, que também era chamado de filho do Pai. A cruz tinha as proporções de Barrabás. Ela tinha as minhas proporções. Quem ia ser condenado naquele dia era Barrabás. Jesus, então, ele pega uma cruz que não era dele, assume um lugar que não era para ele, mas por causa do sacrifício dele, ele libertou um criminoso, que por incrível que pareça, também era filho do Pai. A sacada da cruz é que naquele dia, o filho legítimo toma lugar do filho adotivo. Se o filho legítimo não fosse sacrificado, nós não seríamos recebidos como filhos adotivos. E por que Barrabás é tão importante nesse dia? Por que não prenderam lá? Por que não trocaram João Batista? Por que não fizeram isso? Por que Barrabás tinha que estar ali, naquele momento, naquela hora? E por que ele era o filho do Pai? Por que aquele cara tinha que estar lá?
Aí você vai ler no livro de Efésios, capítulo de número 1. Por que que tudo está no controle de Deus? Por que que a soberania de Deus é real e visível? E aqui você vai compreender isso no livro de Efésios, capítulo de número 1. Vamos juntos, bem alto, versículo de número 4. Ele vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Barrabás estava ali, presta atenção. Ele foi planejado para aquele dia, para representar quem? Para representar quem? Para representar quem? Quem era Barrabás naquele dia? Quem era Barrabás? Quantos filhos do pai tem aqui hoje? Poucos? Quem era Barrabás naquele dia? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Só é possível sermos irrepreensíveis na presença de Deus se estivermos o quê? Escolhidos nele. Versículo de número 5. Em amor, todos juntos, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de, conforme o bom propósito da sua vontade. Foi da vontade de Deus que eu e você fôssemos recebidos como filhos adotivos. Como filhos? Quem era Barrabás? Ele era o filho do pai e ele me representava. Nenhum outro criminoso poderia estar ali naquele momento, naquele dia. Tinha que ser Barrabás. O pior de todos os criminosos da época. Tinha que ser ele. E Jesus assume o lugar do pior dos piores. Versículo de número 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu, cobrando um alto preço. Foi isso? Não, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para que nós fôssemos aceitos como filhos legítimos, como filhos adotados, Jesus teve que assumir o meu e o seu lugar. Para que eu e você tivéssemos hoje o direito de chamarmos Deus de Pai. Se hoje te perguntarem, Deus continua tendo só um filho, sim ou não? Ele tem quantos? Olha para quem está do seu lado e diz, uma notícia está se espalhando. O Filho de Deus está entre nós. E Ele está do meu lado. Eu estou olhando para Ele. E é muito bom saber que eu estou entre irmãos. Mas por causa de quê? Por causa de alguém que assumiu o lugar do pior dos piores, do maior bandido de todos, para me dar o direito de chamar Deus de Pai. Quando você vai entrando um pouco mais profundo, você vai entender que retornar não é apenas reconhecer que eu estou indo numa direção errada e eu preciso assumir o lugar e voltar. Não. Retornar é primeiro trazer ao meu entendimento que eu sou sim filho de Deus, porque eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E isso me torna filho de Deus. Mas eu sou filho por adoção. Eu sou filho por adoção por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Um sacrifício que foi substitutivo e completo. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que Romanos 8 vai dizer uma coisa para mim e para você muito importante. Romanos 8, versículo de número 14. Ele vai dizer algo extremamente útil para a minha vida com Deus e para a sua vida com Deus. Ele vai dizer assim, cara, presta atenção nisso. Ele vai dizer, vamos ler juntos, ele diz, porque todos os que são guiados são filhos de Deus. Versículo de número 15, bem alto, bem forte. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente terem medo, mas receberam um espírito que os adota
como filhos, por meio do qual chamamos, que no grego Abba significa papai, paizinho, meu pai, meu amado pai. Aquilo que ninguém podia dizer porque era blasfêmia, hoje o Espírito de Deus habita em nós, ele aciona-nos para chamarmos Deus de Pai. O Espírito de Deus aciona nossa mente, aciona nosso coração para chamarmos Deus de Pai. Versículo 16, bem alto, bem forte, todos juntos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas eu estou em pecado. Você é filho, do mesmo jeito. Da mesma forma. Mas Deus me ama do mesmo jeito. Segundo Philip Yancey, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Por que o apóstolo Paulo ele cita que nós fomos recebidos como filhos por adoção? Filhos por adoção. Porque naquele período, os reis da Grécia, eles, para ter um substituto, um príncipe, eles saíam na comunidade olhando qual era o filho mais bonito, a criança mais bonita que tinha. Então eles queriam com determinadas características, e eles pegavam aquela criança, os reis pegavam aquela criança e adotavam. Para que quando eles morressem, era aquela criança que ia assumir o lugar no trono. Por isso que Paulo diz que nós fomos recebidos como filhos por adoção. O filho legítimo, aquele que é gerado do ventre, eu e você não o escolhemos, mas o adotivo, você escolhe. Então não foi você quem escolheu o Senhor, foi o Senhor quem te escolheu para ser filho, e não qualquer filho, um filho desejado. Você foi desejado, você foi planejado. Desde o início do mundo, Deus pensou em você e Ele queria você como filho. Você não nasceu por acaso, você não é obra do acaso, você não é um erro da sua mãe, você não é um erro do seu pai. Você é um acerto de Deus no meio da humanidade. Mas eu e você precisamos aprender a grande sacada. Que o Espírito de Deus, que está entre nós, nos convida a nos relacionar não apenas com Deus sendo Senhor, mas nos relacionarmos com Deus, assumindo que de fato Ele é o nosso Pai. Isso me dá algumas atribuições. Eu não ando com Ele por obrigação, não deixe de me amar. Quando eu falho, mesmo assim Ele se aproxima de mim e continua me chamando de filho. E eu continuo chamando Ele de Pai. E uma das coisas grandiosas que Deus disse na sua palavra em Isaías é: pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama, porém eu todavia jamais me esquecerei de ti. Talvez você nunca soube o quanto era amado por Deus. Talvez você nunca soube o quanto era amada por Deus. Mas eu vou te dizer algo. Não foi você que escolheu levantando a sua mão como sinal de conversão, Senhor. Foi o Senhor quem te escolheu, enviando o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para te dizer: eu quero você como filho. Não apenas como amigo, como servo. Eu quero você como filho e filha. A resposta que você deve dar para Ele é: eu não quero você apenas como Senhor e Salvador. Eu quero você como meu. Como meu? Não. Como meu? Abba, Pai. O meu papai. O meu paizinho. Você sabia que Deus mima você? Você sabia que Deus mima você? Eu vou falar isso aqui, vai jogar nas redes sociais, você vai ver a porrada que vamos dizer. Seu nome está tatuado na mão de Jesus. Ele tem o seu nome escrito na palma da mão. Como é que ele tem um nome escrito de milhões de pessoas? É porque lá tem uma marca de um prego. E quando ele olha para a marca do prego, ele diz assim:
Foi no lugar de fulano que eu morri. Foi no lugar de ciclano. Então, quando o diabo insiste em te levar para andar com ele, Deus insiste com você para te dizer: você é meu. Eu substituí você na cruz. Você não tem nada mais a fazer a não ser me receber como seu pai. Não apenas como pai, como seu Abba, pai, como seu papai querido. Quantos aqui querem chamar seu papai para conversar hoje? Amém? Cara, eu não sei como é que você está. Mas eu sei que tem alguém que deseja muito te abraçar hoje. Talvez você está distante por causa das muitas aflições. Talvez você está distante por causa das muitas decepções. Mas hoje o Senhor, Ele olha para mim e para você. Você não nasceu da vontade da carne, você não nasceu da vontade de homem, mas você nasceu segundo a minha vontade. E eu quero você para mim. Talvez esse filho seu que te dá tanto trabalho, se olhe para ele, por muitas vezes você já deve ter pensado, foi um erro. Deus olha para ele e diz, não, foi um acerto. Ele é meu filho. Ele pode estar dando trabalho agora, mas eu vou ter um encontro com ele. E ele vai ser alguém que vai olhar para todo mundo e dizer, eu sou filho de um pai que me enviou o filho dele para morrer por mim na cruz. E hoje eu posso chamar ele de pai. Eu estou na bagaceira, mas eu ainda sou filho de Deus. Estar com Deus é a melhor das suas escolhas. Mas jamais diga que foi você que quis o Senhor. Porque não foi. Foi Ele que te amou primeiro. Foi Ele que fez tudo primeiro. Para que eu e você pudéssemos hoje chamar Deus de Abba. Que significa papai. Papaizinho. Meu papai querido. Fique de pé. Talvez a sua distância com Deus esses dias, o seu papai esteve um pouco preocupante. Talvez esses foram dias tão bons que você se sentiu abraçado pelo seu pai. E hoje eu queria que você retribuísse o amor que você sente por ele. Perdão, você retribuísse o amor que ele sente por você, se declarando para ele. Assim como você está aí, da forma como você está, declare o seu amor ao Senhor. Feche os teus olhos e diga para ele o quanto você o ama. Que você não sabia que a cruz foi planejada por ele. Fala para ele, fala, papai, eu não sabia que tudo aquilo tinha sido por minha causa. Fala para ele, de verdade, fala, não sabia que tinha sido por minha causa. Fala para ele, eu não sabia que o Barrabás, o maior criminoso de todos os tempos, representava a mim. Eu não sabia. Mas hoje eu tenho ciência clara que eu não fui um erro, o Senhor sabia quem eu era. O Senhor me queria para você. Declare o seu amor para o seu pai hoje. Querido, em nome de Jesus, declare o seu amor para o seu papai, com tudo que você tem, com tudo que você é. Se você nunca foi verdadeiro na sua vida, eu te convido a ser hoje.